Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje, dando continuidade ao curso de filosofia, nós vamos falar sobre nascimento da filosofia. Vamos entender como que a filosofia surgiu no cenário, dando uma oportunidade, dando aí uma condição, uma ferramenta importante para que as pessoas buscassem o conhecimento. Então, vamos dar continuidade ao nosso conhecimento filosófico, entendendo sobre o nascimento da filosofia. Para entendermos sobre o surgimento da filosofia, precisamos entender o contexto pelo qual ela nasceu. A filosofia é essa que nós conhecemos, que faz parte da construção do pensamento no mundo ocidental, é a filosofia que nasceu dos gregos, mais precisamente no sexto século antes de Cristo. Para entendermos como os gregos nos presentearam com a filosofia, precisamos compreender o contexto histórico da época. Nesse caso, vamos nos reportar a realidade grega na antiguidade era pautado no pensamento mítico, isto é, na crença dos mitos. Os gregos, eles produziam muita mitologia sobre os deuses, as histórias que eram explicadas, como forma de explicação para a realidade das coisas. Então, a mitologia era algo muito presente dentro da cultura dos gregos. Ainda sobre a realidade dos mitos, precisamos entender que existem algumas características. Os mitos eram narrativas que explicavam a verdade, podendo ou não ser verdade, de uma forma imaginária. Eles usavam a imaginação para criar os mitos e assim explicar as suas dúvidas, seus questionamentos. Bom, nós temos dentro da mitologia também uma outra característica que é importante destacar. Os mitos não eram fundamentados em argumentos. Quem dizia sobre o pensamento mítico, quem criava os mitos, eram os aeudos, os rapsoudos, que eram considerados dentro da cultura grega como autoridade. Então, o que eles falavam, ninguém questionava. Nesse caso, eles falavam sem um embasamento, sem uma fundamentação, sem um argumento, uma prova que realmente o que eles estavam falando tinha uma lógica, era uma verdade. Bom, diante desse cenário é que vai nascer a filosofia. Entretanto, sobre o nascimento da filosofia e a sua relação com a mitologia, nós vamos ter duas posições distintas. Nós vamos ter uma primeira posição que vai dizer o seguinte: a filosofia veio para criar uma ruptura do pensamento grego. Os gregos pensavam a partir do pensamento mítico. Com a chegada instantânea da filosofia, houve o quê? Um rompimento. Os gregos pararam de pensar de forma mitológica para começar a pensar de forma filosófica. Os defensores desse posicionamento vão chamar o nascimento da filosofia como o milagre grego. Isto mesmo, houve um milagre. Os gregos eram um povo diferenciado e eles conseguiram, do nada, como se fosse realmente um milagre, deixar de pensar mitologicamente, que era algo muito comum na antiguidade, para começar a pensar filosoficamente, uma nova forma de pensar, como se fosse algo instantâneo. Algumas pessoas na Grécia Antiga, espalhadas em diversas polis, eram pessoas iluminadas, superiores e que conseguiram criar a filosofia e trazer para o mundo ocidental essa nova forma de buscar o conhecimento. Por outro lado, nós vamos ter uma outra posição em relação ao nascimento da filosofia. Eles vão discordar que houve esse milagre grego e vão dizer que fatores históricos, acontecimentos, proporcionaram, contribuíram para o surgimento da filosofia. Nesse caso, não houve uma ruptura
em relação à filosofia com a mitologia. Não. O que houve ao longo do tempo foram movimentos que buscavam entender os mitos, uma busca racional para estudar a mitologia. Então, a filosofia, ela não veio para acabar com a mitologia ou romper com o pensamento mítico, mas ela veio tentar explicar os mitos. E ao tentar explicar os mitos, ela criou a sua própria base de conhecimento, que é o que nós conhecemos hoje como filosofia. Ainda sobre o posicionamento dos fatores históricos, é importante destacar o que foram esses fatores históricos. Foram acontecimentos que fizeram parte da cultura grega na antiguidade. E esses fatores proporcionaram que os gregos tivessem uma maior racionalização, o uso maior do raciocínio, da busca de uma lógica, tentando achar uma explicação para questões que eram importantes da vida deles, que faziam parte do cotidiano. Posso destacar aqui o cidadão da polis como um fator importante para o surgimento da filosofia. O que seria o cidadão da polis? A Grécia Antiga, ela não era constituída de um povo uniforme, não. A Grécia Antiga era constituída de várias polis, que eram cidades. Elas eram administradas de forma particular, cada polis tinha a sua própria administração. Sendo assim, dentro da organização da polis, surgiu o homem da polis, aquele homem que contribuía com as decisões da sua cidade, tratando de discutir isso mais precisamente em lugares públicos, no qual eles se reuniam para discutir e tratar. O que eles tratavam? Tratavam de problemas da sociedade. E ao tentar resolver, ao tentar buscar uma solução, eles potencializavam a capacidade de raciocinar. Então, foi uma civilização, os gregos foram uma civilização que houve um crescimento intelectual, cognitivo, de uso da lógica e da razão. Ainda sobre a questão do homem da polis, nós não podemos esquecer da democracia, que foi já iniciada principalmente em Atenas, que era uma das principais polis da Grécia Antiga. Lá em Atenas o regime era democrático, claro que não é a democracia como nós conhecemos hoje, somente os homens maiores de 19 anos, que eram realmente nascidos em Atenas e que também possuíam propriedades, que poderiam participar da democracia. Isto é, eles iam para o ágora, um lugar no qual eles votavam, decidiam sobre a questão das leis. Nesse caso, havia um interesse já dos jovens de engajar na vida política, de fazer parte ali daquelas discussões, tá? E ter um desenvolvimento. E isso potencializou a capacidade da oratória, da retórica, da argumentação. O uso da moeda como uma forma de dar valor às coisas também contribuiu lá na Grécia Antiga para o desenvolvimento do raciocínio. Os gregos precisavam valorizar, pôr um valor sobre as mercadorias, sobre as coisas que eram comercializadas. E isso fez também com que utilizasse de uma forma mais intensa a capacidade de raciocinar. A redescoberta da escrita. Não foram os gregos que descobriram a escrita, que criaram, mas eles vão reutilizar, vão começar a usar muito a escrita. E como naquela época não era tão simples escrever um texto como é hoje, nós temos aí o Word, que você escreve, logo você apaga, também temos papel de fácil acesso. Naquela época isso era algo muito restrito, somente pessoas que tinham um poder aquisitivo elevado que poderiam adquirir um material e também não poderiam desperdiçar material.
Nesse caso, havia uma necessidade de desenvolver bem o raciocínio, o pensamento, para colocar aquilo no papel. E isso proporcionou também o desenvolvimento da racionalização. Algo que já fazia parte da cultura grega, que é importante também destacar, é a questão da prática do ócio. O que seria a prática do ócio? O ócio seria a forma de contemplar a vida, é parar as atividades, parar de fazer as coisas do cotidiano para simplesmente contemplar a vida, contemplar, pensar, refletir. Os gregos tinham isso muito forte. Eles tinham seus escravos que faziam os trabalhos necessários para a sobrevivência deles. Enquanto isso, o tempo que eles tinham, eles ficavam em contemplação. Nesse caso, eles desenvolveram essa prática de pensar, de refletir. E isso também foi importante para o surgimento da filosofia. Poderíamos destacar aqui outros fatores históricos, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu destaquei aqui alguns que são mais destacados, mais importantes aí para nós entendermos. Podemos perceber que pelo número, de fatores históricos, é muito provável que realmente o surgimento da filosofia não tenha vindo de um milagre grego, do acaso, não, mas sim que acontecimentos históricos, eles proporcionaram um cenário para o nascimento da filosofia como uma forma de pensamento. Continuando sobre o nascimento da filosofia, vamos agora falar sobre os filósofos pré-socráticos. Quem eram os pré-socráticos? Eram filósofos que estavam espalhados em várias polis e que começaram esse movimento de pensar racionalmente, de pensar dentro da metodologia da filosofia. Eles foram os primeiros filósofos, isto mesmo. Dentro das suas reflexões, eles tinham como característica uma problemática muito utilizada ali na antiguidade, que era a questão da cosmologia. Não confunda com cosmogonia. Cosmogonia era algo relacionado à mitologia, os mitos que eram criados para explicar a origem do universo. Então criavam lá os deuses gregos que faziam parte do panteão e eles eram narrados como os criadores do universo, das coisas que faziam parte da vida humana. Com o surgimento da filosofia, nós vamos ter a cosmologia, que seria cosmos vem de mundo, a explicação racional, lógica da origem do mundo, da origem da criação. Essa discussão foi muito importante e que deu origem aos primeiros pensamentos filosóficos. Podemos citar o que para muitos estudiosos é o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Tales de Mileto, um matemático, aquele mesmo que criou o Teorema de Tales. Ele vai desenvolver, através dos seus pensamentos, as suas reflexões, analisando lá as pirâmides do Egito, ele vai começar a construir um pensamento dentro de uma construção lógica racional, característica da filosofia. Segundo Tales de Mileto, o universo surgiu da água. Isto mesmo, a explicação lógica e racional que ele conseguiu trazer em relação ao surgimento do universo é que a substância que deu forma a tudo isso que nós enxergamos hoje no mundo, no universo, veio da água. A água é a substância que se transforma e vai dando origem a tudo que existe. Outro pré-socrático que também vai se destacar é Pitágoras. Pitágoras era discípulo de Tales e Pitágoras ele foi o que
criou o nome filosofia. Pitágoras, também matemático, o Teorema de Pitágoras, ele vai dizer que os números é que deram origem ao universo, ao mundo como nós temos hoje. Então, para Pitágoras, diferente de Tales, que entendia que a unidade primária, a substância primária que deu origem a tudo seria a água. Para Pitágoras, já eram os números. Talvez você possa estar pensando que absurdo essas ideias, mas vamos entender que nós estamos falando do sexto, do quinto século antes de Cristo. Naquela época, eles estavam formulando as ideias, os pensamentos. Então, essa tentativa de explicar, mesmo que hoje nós sabemos que o universo não veio da água e muito menos dos números, nós podemos entender que a racionalização, a construção que eles fizeram a partir de uma lógica que eles entendiam é importante. Então, a prática é importante, mesmo que os resultados, de certa forma, não possam ter sido realmente satisfatórios. Completando o nome dos filósofos pré-socráticos que entendiam que o universo surgiu de uma substância, nós podemos citar também Anaximandro, Anaximenes, Heráclito e também Parmênides. Eles eram classificados como os milésios, porque eles acreditavam em uma substância que deu origem a tudo. Agora, existiam também os filósofos pluralistas, que acreditavam que o universo não surgiu de uma única substância, mas de várias substâncias. Posso citar aqui Empédocles, que acreditava que o universo surgiu de 4 elementos: água, fogo, ar e terra. Anaxígoras, que era contemporâneo de Empédocles, ele vai dizer que o universo era uma rocha primitiva que continha diversas substâncias e que dali é que nós vamos ter o universo. Esses dois pensamentos, eles trazem muito embasamento, a teoria que nós conhecemos hoje, a teoria do evolucionismo. Completando o nome dos filósofos pluralistas, nós podemos citar Leucípito e também Demócrito, que eram os atomistas, acreditavam na realidade dos átomos, que eles que deram origem a todas as coisas que nós temos hoje. Volto a destacar, apesar dessas teorias terem sido refutadas ao longo da história e hoje já não mais são aceitas como uma realidade para explicar a origem do universo, nós podemos valorizar o trabalho deles, de tentar, naquela época, conseguir raciocinar em prol de algo tão complexo naquela época, que hoje também não deixa de ser algo muito discutido. Vale destacar que Anaximandro, que era um filósofo do grupo dos Milésios, foi o que chegou mais próximo através da sua racionalização, dando origem ao apeiron, que seria o indeterminado. Para Anaximandro, na realidade, há algo fora da criação, há uma mente fora dessa realidade que nós conhecemos como material, que deu origem a tudo que existe hoje. Então isso está mais perto da verdade do criacionismo, que realmente existe uma mente criadora, que é Deus, e que deu origem a todas as coisas. É isso aí, terminamos a nossa aula de hoje, Nascimento da Filosofia, e agora, na sequência, vamos, na próxima videoaula, falar sobre Sócrates, isso mesmo, esse importante filósofo que é para muitos considerados o pai da filosofia. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!